Nos últimos anos, o Brasil parecia um campo de batalhas ideológicas. A polarização entre esquerda e direita dividiu famílias, amigos e até mesmo o modo como enxergamos nosso país. Mas algo inesperado aconteceu nos últimos meses do governo Lula. A preocupação com o aumento dos impostos é tão grande que uma polêmica se tornou capaz de unir novamente o povo brasileiro. Com o ministro Haddad aumentando as taxações e tomando medidas que deixaram milhões de brasileiros preocupados, uma notícia caiu como uma bomba: o rastreio do Pix. De repente, a ferramenta que transformou a forma de realizar transações no país estava no centro de um debate sobre privacidade, liberdade e direitos individuais. E pela primeira vez em muito tempo, vimos brasileiros de todas as posições levantando uma mesma bandeira: a luta contra o controle e impostos abusivos. Nesse cenário, o nome despontou como protagonista da resistência, o de Nicolas Ferreira, jovem, determinado e com uma linguagem que às vezes dialoga com todos os públicos. Ele rapidamente se tornou a voz do descontentamento popular. Com um discurso afiado e uma habilidade única de traduzir o que está em jogo, Nicolas levou para milhões de brasileiros a mensagem de que não se tratava apenas de um debate político, mas de algo que afetaria a vida de cada cidadão, independente de sua ideologia. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês. Com um vídeo que superou mais de 200 milhões de visualizações, Nicolas provou que sua liderança vai além de palavras. É sobre mobilizar, inspirar e lutar pelo que realmente importa. O Brasil unido deixou o governo Lula acuado e a resposta não poderia ser outra. Mais uma demonstração de fragilidade do atual governo, que decidiu revogar a decisão sobre as movimentações do Pix. O fato faz Nicolas se consolidar como um dos maiores fenômenos do cenário político e midiático brasileiro. Com apenas 28 anos de idade, ele alcançou um patamar que poucos imaginariam ser possível em tão pouco tempo. Esse vídeo com mais de 200 milhões de visualizações é um exemplo perfeito de como a combinação de timing, mensagem poderosa e estratégia digital pode criar um fenômeno viral. O vídeo não só captou a atenção dos que já o apoiavam, mas também provocou reações de críticos e opositores, garantindo sua circulação em esferas diversas. Se a informação era de que a Receita Federal iria monitorar a movimentação financeira até R$5 mil, a população ficou com receio de que caísse na malha fina e no futuro poderia aplicar uma multa da Receita Federal, né? E isso não foi esclarecido. Qual o ponto que o senhor destaca que o governo poderia destacar antes dessa medida? E era fake news, por que revogou? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Afinal de contas, é impressionante, né? Eles comunicam a gente... Esse alcance coloca o vídeo em uma posição de destaque, sendo um dos conteúdos mais visualizados na história do Instagram. O feito também ressalta a capacidade das redes sociais de amplificar vozes políticas em um contexto global, especialmente quando associadas a temas de relevância nacional. Na história do Brasil, diversas figuras influentes foram capazes de mudar os rumos políticos e econômicos do país, mas raramente com a velocidade e intensidade que Nicolas Ferreira alcançou. Um exemplo clássico é Tiradentes, que com sua luta pela independência marcou um divisor de águas na consciência nacional. Mais recentemente, personalidades como Getúlio Vargas moldaram profundamente o Brasil através de suas reformas e visões de governo. Contudo, tanto Tiradentes quanto Vargas levaram anos ou mesmo décadas para consolidar suas posições como figuras centrais na história do país. A diferença fundamental é que Nicolas conseguiu em um curto espaço de tempo criar uma influência comparável, utilizando as ferramentas da era digital. Se no passado o alcance das figuras históricas era limitado por barreiras tecnológicas e geográficas, hoje um vídeo viral pode atravessar fronteiras em questão de minutos. Essa velocidade é um reflexo das novas dinâmicas sociais, onde a juventude, armada com tecnologia, pode competir em igualdade com instituições estabelecidas. Nicolas Ferreira, com menos de 30 anos de idade, está em um patamar semelhante ao de outros jovens influentes da história política mundial. Ele consegue resultados expressivos utilizando ferramentas digitais e um discurso altamente conectado com as demandas emocionais e ideológicas do público jovem. Isso levanta questões interessantes sobre o futuro da liderança política no Brasil. Será que estamos entrando em uma era onde a influência nas redes sociais poderá de fato substituir as estruturas tradicionais de poder? Se o vídeo de Nicolas Ferreira continuar sendo lembrado como um marco na comunicação política, ele poderá entrar para a história do Brasil como exemplo de como a tecnologia pode transformar narrativas.
Assim como figuras históricas são estudadas por suas estratégias, impactos e seus tempos, é provável que a jornada de Nicolas inspire debates sobre a interseção entre juventude, tecnologia e política. As futuras gerações poderão ver em Nicolas o exemplo de como o poder de comunicação, aliado à compreensão das dinâmicas digitais, pode ser usado para mobilizar massas e influenciar decisões políticas. Se Nicolas continuar crescendo em importância e influência, certamente chegará o dia em que ele poderá ser comparado a outras figuras que marcaram épocas em contextos diferentes, como Martin Luther King nos Estados Unidos ou Nelson Mandela na África do Sul, no sentido de compreender e utilizar o poder de uma plataforma para provocar mudanças significativas. O caso de Nicolas Ferreira é um lembrete de que estamos vivendo uma transição histórica, onde a influência política e cultural está cada vez mais ao alcance daqueles que dominam as ferramentas do nosso tempo. Resta saber até onde ele poderá chegar e que tipo de legado construirá para as futuras gerações.